Muito bem, nós vamos passar agora para o nosso segundo bloco, com os demais palestrantes. E a primeira será a Eliane Macarini, que falará sobre as filosofias atuais do Espiritismo. E ela, como eu, é francana, tomou contato com a doutrina espírita aos 5 anos de idade, no Centro Espírita Nova Era, em Franca, por uma tia muito querida que percebia a facilidade com que ela se comunicava com o mundo dos espíritos. Dentro da formação mediúnica, espíritos amigos que muito lhe auxiliavam, destaca Vinícius, o Pedro de Camargo, com quem trabalha na psicografia de livros. Editou 6 livros: Vidas em Jogo, Drogas, que é a de Ascensão, do Espírito Maurício, Para Superar a Dor, do Espírito Marco Aurélio, Só o Amor Pode Vencer, também Espírito Maurício, Obsessão e Perdão, Espírito Vinícius, Resgate na Cidade das Sombras, Espírito Vinícius, e Aldeia da Escuridão, também do Espírito Vinícius. É coordenador geral dos trabalhos da Sociedade Espírita Cáritas, em Ribeirão Preto, faz palestra como convidada de Casas Espíritas e como oradora da USE, em Ribeirão Preto. É membro fundador da Associação Caminhos para o Espiritismo. No intervalo a gente volta a dar mais alguns recadinhos. Com vocês então, a Eliane. A gente está evoluindo, né? Aparece de um lado e depois desaparece para o outro, né? Então é materialização e desmaterialização. Nada mais oportuno que para um seminário espírita, né? Um fórum espírita como o nosso. Falar sobre filosofias atuais nas casas espíritas, né? Antes de começarmos a falar qualquer coisa a respeito, nós precisamos falar um pouquinho sobre o ato de filosofar. Filosofar envolve a investigação, argumentação, análise, discussão, formação e reflexão das ideias sobre o mundo, o homem e o ser. Então, o ato de filosofar, ele traz para nós a oportunidade de exercitar o nosso princípio inteligente. A doutrina dos espíritos, ela nos traz teorias filosóficas sobre a existência de 2 mundos que coexistem pacificamente e que devem se completar cada vez com mais harmonia a partir do momento que nós entendermos esse intercâmbio. E o ato de filosofar faz com que nós procuremos informação, procuremos maneiras de educar o nosso intelecto para entender essa filosofia que coexiste entre os 2 mundos, né? Porque pensamos não somente sozinhos. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né? Quanto que esses espíritos que estão à nossa volta influenciam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na sua vida? E a resposta que ele obtém qual que é? Muito mais do que nós podemos imaginar. Então nós estamos constantemente filosofando, não sozinhos, mas em conjunto, com aqueles encarnados que estão à nossa volta e com aqueles que estão à nossa volta e não são visíveis aos nossos olhos. Nesse processo de filosofar, nós também evoluímos. E a evolução é desenvolver ou desdobrar um movimento metódico que acaba por gerar mudanças. Assim, esse processo produz de modo simples e contínuo transformações que não alteram a identidade ou a individualidade de sua origem. O que quer dizer isso? Nós falamos agora sobre o princípio inteligente. O princípio inteligente, ele não é criado de uma maneira desarmônica ou de repente. Ele vai aparecendo de acordo com a nossa capacidade de exercitar essa inteligência. E conforme nós vamos exercitando essa inteligência, ela vai se desdobrando e se desenvolvendo. Ela vai fazendo com que nós nos transformemos, com que nós transformemos a sociedade aonde nós atuamos. Então é um processo constante de transformação, através da educação do nosso princípio inteligente, da nossa inteligência. Daí a necessidade da intelectualização. Quando nós nos intelectualizamos,
nós agimos melhor, profissionalmente, socialmente, introspectivamente, na análise do nosso próprio eu, que também passa a agir dentro de nossa coletividade. Olha só que processo interessante, né? É um processo de mudança total, porque a minha transformação também influencia a transformação do meio que eu vivo. O meio que eu vivo influencia um meio maior, uma coletividade maior, e daí por diante. Se nós pensarmos isso em termos de pequenos grupos, tá? E depois passar a grupos maiores, como cidades, países, planeta, universo, cosmos, olha como nós conseguimos influenciar na transformação de todo esse mundo que nós podemos enxergar ou entender. Não totalmente, mas podemos conhecer a cada dia um pouco mais, através da nossa curiosidade em transformar e conhecer. Seria fazer uma ideia muito falsa do Espiritismo acreditar que a sua força vem das manifestações materiais e que, impedindo essas manifestações, pode miná-lo em sua base. A sua força está na filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Kardec nos disse isso a respeito do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, que não só o aspecto material, não só esse aspecto, que mesmo se ele não existisse, existe aí uma base filosófica de transformação, que faz com que nós pensemos, com que nós usemos a nossa razão em busca de respostas melhores para o mundo em que nós vivemos. Se não fosse o ato de questionar, filosofar, entender, transformar, nós estaríamos ainda na Idade das Pedras. Nós não estaríamos em busca de um conforto maior nesse mundo que nós vivemos. Para que nós transformemos, inclusive, o nosso meio material, nós precisamos pensar, nós precisamos usar a razão. Kardec diz que a base firme da doutrina dos Espíritos é a sua filosofia, no Livro dos Espíritos, que nos questiona e questiona os Espíritos que nos trouxeram respostas. É uma obra, vamos dizer, para o nosso intelecto inacabada, como disse na palestra anterior o Leopoldo, porque cada vez que nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós o entendemos um pouco mais. É uma obra acabada para o nosso, inacabada para o nosso intelecto, porque estamos sempre num processo de transformação e de entendimento melhor. Ora, o Espiritismo que toca nas mais graves questões da filosofia, em todos os setores da ordem social, aspectos religioso, filosófico e científico. O Espiritismo, ele nos fala sobre esses três aspectos, que eles não são independentes, mas que eles se interligam, tirando daí aquela aparência, né, do maravilhoso, mas sim nos convocando a reflexionar, a usar a razão, entender e participar de todos os fatos e fenômenos que nos acontecem e que nós podemos observar. E que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral. Isso eu acho fantástico na doutrina dos Espíritos, porque abrange a vida física, nós como matéria. Se nós entendermos o nosso corpo material, a nossa origem material, e entendermos o mundo material que nós vivemos, nós conseguimos também fazer uma transformação ética, pessoal, e depois que ela é emanada para o grupo. Quando nós fazemos essa transformação ética, nós estamos caminhando também para a moralização de nossas ações e pensamentos. Então é uma transformação do próprio espírito, né? Que ele ascende para um nível melhor de entendimento e de vivência da vida, que ela é contínua em aprendizado e transformação. E é em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas, tá? Isso também é muito importante,
Porque dá para nós entendermos que esse processo de transformação, ele é diretamente proporcional à capacidade que nós temos de entender o que nos acontece e o que nós observamos no mundo. A partir do momento que nós passamos a interrogar e questionar aquilo que já é o cotidiano, que nos parecia uma verdade inquestionável, nós passamos também a modificar a nossa visão do mundo. Nós passamos a olhar para esse mundo em que nós vivemos de uma maneira diferente. Essa transformação do sentir e do agir é evolução. Porque aquele que não questiona e tem como certa todas as verdades arraigadas, ele está engessado perante a vida. Ele não consegue enxergar nada mais além do que o seu próprio campo visual, material. E esse campo, ele é muito estreito. A nossa mente alcança horizontes inquestionáveis, inenarráveis, e conseguimos enxergar dentro de nós mesmos. Esse é um processo de transformação. E é um processo de transformação que vai ajudar a transformação do nosso planeta. Porque nós somos um todo, e o todo é feito por partes. O todo não se modifica sozinho, mas por cada uma das suas partes. Agora, por que nós estamos falando tanto da filosofia espírita, né? Da sua transformação? Para nos posicionarmos sobre o assunto dessa palestra, filosofias atuais dentro da doutrina espírita. A filosofia espírita, ela tem uma base original, uma identidade. Ela vai se transformando de acordo com o uso que nós fazemos do entendimento sobre a sua transformação, sobre a sua evolução dentro da própria sociedade, seja ela casas espíritas ou a nossa vida particular em cada uma das comunidades que nós frequentamos, tá? Filosofias de massa como a autoajuda, orientalismo, materialismo, assistencialismo, etc., são vistas e sentidas de maneira bastante profunda hoje em dia, inclusive como solução para o processo evolutivo consciencial, infiltrando-se de maneira sutil nas comunidades espíritas, tirando assim o foco do importante aspecto educacional. Por que nós quisemos frisar isso? Porque quando a gente para de questionar e começa a aceitar os modismos e adaptá-los dentro de nossas casas espíritas, dentro de nossa vida, nós também paramos o processo de educação evolucional do nosso espírito. Nós paramos de questionar, porque essas filosofias de massa, elas vêm com uma doutrina pronta, com regras próprias, que elas devem ser aplicadas dentro de determinados segmentos de atendimentos, nas casas espíritas ou nas nossas vidas e nas comunidades que nós frequentamos. A autoajuda, ela prega o quê? Que o ser, se ele seguir determinadas regras, normas de comportamento, se ele educar o seu pensamento, objetivando determinado sonho, determinada ilusão lá na frente, se ele se posicionar de maneira radical a esse respeito, ele pode transformar. Então nós começamos a fazer o quê? Pensamento positivo. Eu quero um carro novo. Eu não tenho dinheiro ainda, mas Deus é tão bom que vai me ajudar. Então eu vou fazer pensamento firme. Eu quero um carro novo, mas a minha conta continua negativa no banco. O que eu posso fazer? Aí eu posso financiar. Deus vai me ajudar a pagar essa dívida. E não é assim. Se eu me propor a realizar esse objetivo de ter um carro novo, me preparar profissionalmente para ter rendimentos melhores, ser um melhor profissional, trabalhar um pouco mais e me planejar para isso, eu vou conseguir. Isso nos ensina a doutrina dos espíritos, que nós podemos realizar os nossos objetivos através do nosso esforço próprio. Esforço próprio quer dizer o quê? Preparação daquele ser em benefício de seus objetivos. Então, a doutrina da autoajuda já cai por terra aí, porque eu tenho que agir
dentro daquele meu sonho. Eu preciso pessoalmente realizar o meu sonho. Aí a gente vai para o orientalismo. O orientalismo, ele possui um sentimento de bipolaridade entre o bem e o mal. Então o mal é o mal, o bem é o bem. Então não existe aquela faixa que nós ainda caminhamos por ela, né? Aquele caminho que nós ainda trilhamos de seres imperfeitos. Uma hora conseguimos ser bons, outra hora nós não conseguimos ser tão bons assim. Em um outro momento, nós ainda somos maldosos, temos pensamentos negativos, desejamos mal ao nosso próximo. Então o orientalismo, ele transita entre o bem e o mal de uma forma muito radical. Então, se eu sou espírita a partir de hoje, eu não posso mais fazer maldade para ninguém. Então eu acabo entrando num conflito pessoal, porque eu ainda não sou boa o suficiente para conseguir superar o mal que ainda existe dentro de mim. E materialismo. A gente vê isso muito em atendimento fraterno, né? Ah, eu vim aqui porque eu estou desempregado. O que vocês podem fazer por mim? Orientar a buscar segmentos profissionais, mandar currículo, procurar essas empresas de RH. Então é bem material o posicionamento. O que nós podemos te auxiliar a fazer? A acreditar na sua capacidade de superar esse momento. É um momento excepcional para você exercitar a sua fé. A minha fé em Deus também, mas principalmente a sua fé em você mesmo. Eu sempre falo isso em palestra, eu vou repetir aqui hoje. A minha avó dizia assim pra gente: vocês têm fé em Deus? Ah, todo mundo levanta o braço, né? Ah, eu tenho fé em Deus. De verdade, de verdade. Agora eu vou perguntar para vocês aqui: vocês têm fé em Deus? Quem tem fé em Deus, levanta a mão. Todo mundo aqui tem fé em Deus? E na criatura de Deus? Então nós não podemos dizer que cremos no Criador se não acreditamos na sua criação. Então os nossos momentos de dificuldade, de provação, é para exercitar a nossa fé na criatura de Deus. Quem é a criatura de Deus? Nós. Aí tem o assistencialismo, né? Fé sem obras. Aí a casa espírita acha que fé sem obras é da cesta básica. Aí nós fazemos aquela lista de assistidos. E chega no dia da entrega da cesta básica, vai na casa, ou eles vão buscar na casa espírita e entrega a cesta básica. Qual que é a função? Qual que é o objetivo desse assistencialismo? Esmola. Não é verdade? Se passa alguém na sua porta com fome e pede um prato de comida, você dá, o que você está fazendo? Uma caridade, mas em forma de esmola, porque você não está contribuindo com aquele que está sendo o pedinte na sua porta, na sua própria transformação pessoal. Assistencialismo puro e simples. Será que é isso que Jesus nos ensinou a fazer? Será? Será que se nós ofertarmos a cesta básica como um meio daquele infeliz daquele momento chegar até a casa espírita para uma palestra dignificadora, uma palestra evangélica, para um atendimento fraterno, numa conversa amiga, exortando-o a modificar aquele estado de dor em que ele se encontra? Será que não completaria isso? Será que não transformaríamos esse assistencialismo puro e simples em caridade? O que vocês acham? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Essa é uma pergunta que está no livro dos Espíritos. E os Espíritos superiores dizem:
um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O que isso quer dizer? Filosofia. Filosofe sobre você mesmo. Questione quem você é. Olha para o seu interior e veja a sua verdadeira face. E não faça como a nossa imagem ali, né? Porque quando nós olhamos para o espelho íntimo, nós nos vemos muito bonitinhos, conservados, com a pele lisa, né? Com uma aparência ainda de meninos. E na realidade, essa nossa vivência, esse período que nós vivenciamos, essa encarnação que está tão consciente, né? Que deveria estar tão consciente, ela precisa ser avaliada diariamente. Levantar pela manhã se observando. O que eu vou fazer do meu dia hoje? Durante o dia, se questionar: o que eu estou fazendo do meu dia hoje? Qual foi a qualidade do meu pensamento? O que eu contribuí para o meu crescimento pessoal e para o meu mundo interior? O que eu contribuí para modificar esse estado doentio da humanidade? Quando nós chegarmos ao final do nosso dia, que a nossa avaliação tenha pontos positivos, terá pontos negativos, mas esses serão vitórias que nós alcançamos, porque os pontos positivos são fáceis de nós reconhecermos. O duro é quando nós reconhecemos os negativos. Essas são as nossas verdadeiras vitórias, porque desse momento em diante nós passamos a nos modificar. Por que eu estou falando do conhece-te a ti mesmo? Porque quando nós começamos a relacionar o mundo exterior ao nosso mundo pessoal, nós agimos também de maneira consciente dentro das nossas comunidades de vivência. E eu estou ligando isso ao nosso conhecimento e reflexão sobre o que a doutrina dos espíritos pode nos auxiliar a fazer. Olha que interessante. Práticas atuais da doutrina no espiritismo. O que nós vamos fazer com tanto conhecimento? Nós vamos estagnar? Já está bom por aqui? Ou nós vamos fazer um exercício constante de questionamento, filosofando sobre os nossos atos pessoais? Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos lança de repente em cheio numa ordem de coisas tão novas e grandiosas. Olha só, novas e grandiosas. Somente pode ser feito por homens sérios. Estudar a doutrina com seriedade, sabendo o que realmente significa isso. Perseverante, não desistindo. Tenho uma dificuldade hoje, mas amanhã é um novo dia em que eu posso voltar aos meus objetivos. Isentos de prevenção. O Léo falou sobre isso. Estudar a doutrina dos espíritos sempre com novos olhos, questionando o meu aprendizado interior. O que mais eu posso descobrir disto aqui? Essa pergunta do Livro dos Espíritos eu já li dezenas de vezes. Eu já estudei todos os livros da codificação várias vezes. E sabendo que mesmo se eu estudei 30 vezes, eu ainda não sei nada. Porque eu posso descobrir a cada dia coisas novas. Porque eu sou o quê? Um ser em transformação. Se eu sou um ser inteligente, todo o movimento das sociedades que me cercam me transformam. Então todo dia eu sou diferente. Então todo dia eu posso enxergar um pouco mais se eu estiver aberta a essas novas descobertas. E movidos por uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado esclarecedor. E cada vez que chegarmos a um resultado esclarecedor, ter a certeza que ele é transitório. Procurar sempre mais. Eu me esclareço a respeito de um assunto, mas amanhã eu o vivencio de uma maneira diferente, porque sentimentalmente, emocionalmente, intelectualmente, moralmente, eu também me transformei. Não podem ser considerados assim os que julgam a priori, levianamente, sem ter visto tudo,
que não dão a seus estudos nem a sequência, nem a regularidade e nem a cautela necessária. Olha só o que você pensa, o que você verbaliza e o que você acredita. Sejamos cautelosos em nossas opiniões. Sejamos caridosos para com a alimentação do próximo, para com o grau evolutivo de cada um. Não é porque eu já descobri que esse palco aqui é da Faculdade Koch, que alguém que vê a fotografia vai ter a obrigação de saber que esse palco pertence à Faculdade Koch. Então tudo é de acordo com a nossa vivência, com a capacidade que nós temos de ver, entender, digerir e assimilar. É tudo muito pessoal. Os adversários do Espiritismo desconhecem tudo a respeito da concepção espírita da realidade e fazem tremenda confusão. Os próprios espíritas, por sua vez, na sua esmagadora maioria, estão na mesma situação, que apesar de nós termos os adversários do Espiritismo, da doutrina dos espíritos, nós também não entendemos essa doutrina direito. Nós ainda temos muitas interrogações. Por quê? É fácil explicar. Os adversários partem do preconceito e agem por precipitação. Não param para reflexionar, agir por impulso. A ação chega até nós e nós reagimos por impulso. Não passamos o nosso pensamento pela racionalização. Somos precipitados em nossos julgamentos e verbalizamos e muitas vezes cometemos incríveis injustiças, das quais não temos a humildade depois de nos pedir perdão ou desculpa. Os espíritas em geral fazem o mesmo, formularam uma ideia pessoal da doutrina, um estereótipo mental a que se apegaram. A maioria dos dois lados se esquece desta coisa importante. O Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Intelectualização, aprendizado, coerência no pensamento, coerência nas atitudes, coerência nos nossos desejos de transformação. Porque aquele que caminha e estabanadamente pela vida, ele não para pensar sobre si mesmo. Eu tenho uma amiga que ela comprou um livro para uma determinada pessoa do convívio dela, porque percebeu que essa pessoa estava meio confusa, e a intenção dessa minha amiga foi fazer com que ele reflexionasse sobre as suas atitudes naquele momento que ele estava passando por um sofrimento grande e doloroso. Ela deu o livro para esse amigo dela. Ele abriu o livro e começou a ler. Era um livro de várias lições. Se eu não me engano, era Renovando Atitudes, do Hamed. A primeira coisa que essa pessoa que recebeu o livro fez: essa lição aqui é para fulano de tal. Abria outra: essa aqui é para ciclano. Quer dizer, se nós continuarmos apontando a nossa volta, qual que é o bem que nós estamos realizando em nosso próprio benefício? Porque filosofar como espírita é conhecer a doutrina dos espíritos. E não é lendo o livro dos espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns, todas as obras de Kardec, ou as literaturas que vieram, para esclarecer um pouco mais, que nós vamos transformar. A doutrina espírita é uma doutrina de estudo, de seriedade, de constância. É uma doutrina de transformação pessoal e não para o nosso próximo. Isso é mania de espírita, nós começamos a conhecer a doutrina dos espíritos, já viramos espíritas, donos da verdade, e não aceitamos que ninguém nos questione. Eu mesma já fiz isso com meu marido, coitado, porque ele não é espírita. Então eu que falo sobre a doutrina para ele,
ele vira para mim e fala assim: mas eu não estou entendendo o que você está falando. Eu falei: lógico que não, você não é espírita. E aí? E a minha responsabilidade sobre isso? E hoje, às vezes, ele fala melhor do que eu. E nem se diz espírita como eu me digo. Então, não subestimemos o nosso próximo. Para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele vem, além dos fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. Aqueles que agem, com seriedade e procuram ver na doutrina dos espíritos mais do que livros. O primeiro e mais geral é de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, sente apenas indiferença pelas coisas espirituais. Olha só que incrível isso. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas alternâncias da vida. Se entendemos melhor a vida, nós compreendemos melhor as alternâncias, os momentos dolorosos e probatórios. O terceiro efeito é estimular no homem o perdão e a tolerância para com os defeitos dos outros, respeitar as diferenças individuais, compreender que aquele que sofre, geralmente ele não age com racionalidade e equilíbrio. Respeitando isso, nós eliminamos muito conflito em nossas vidas. Penso, logo existo. O que é pensar? O que é existir? Será que realmente nós já conseguimos pensar e existir? Ou ainda estamos empurrando a vida com a barriga, esperando ver o que acontece dela e deixamos de ser agente das nossas próprias ações? Deixamos aqui um questionamento para a reflexão de todos nós, palestrantes e assistentes, trabalhadores desse evento fantástico, desse grupo de amigos. Como estamos agindo, pensadores e divulgadores da doutrina dos espíritos, nesse processo de educação pessoal e social? Vamos pensar, vamos observar a nossa ação dentro de nossas comunidades sociais, não só dentro das nossas casas espíritas. Nós participamos de grandes comunidades sociais e de pequenas comunidades sociais. Quando estamos sozinhos, não estamos sós. Estamos cercados por um mundo invisível, também é uma comunidade. E eles sentem o que nós pensamos. Se pensamos de maneira positiva, o efeito é positivo. Se o nosso pensamento é negativo, imaginem as consequências. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, espírito da verdade. Eu acredito que não tem um aconselhamento mais claro do que esse. Se nós nos amarmos e nós sabermos porque nós amamos, através da instrução dos nossos sentimentos, do exercício, do autoconhecer e do auto-perdão, nós conseguiremos amar. Não esqueçam que o bem maior dessa humanidade é o amor, é a lei da transformação, é o único sentimento que se expande em todas as direções de uma maneira tão benéfica que ninguém resiste a ele. A única fatalidade que eu acredito que exista para a humanidade é o aprendizado do amor. Ele é fatal para nós. Nós somos filhos do amor, somos filhos de um Pai bendito que nos apoia em cada momento da nossa vida e nunca não nos abandona. Recebemos no planeta um irmão abençoado, Jesus, que veio aqui partilhar aquilo que ele tinha de melhor dentro dele, o seu amor pela humanidade. Então somos herdeiros do bem, somos herdeiros do amor, temos a capacidade de realizar e transformar, irradiando esse bem maior como um sol
que se expande de nosso intelecto, de nossa mente e de nosso coração. Só precisamos eleger esse estado para vivenciá-lo em todos os momentos dessa encarnação presente. Não vamos esperar até a próxima, não. Que Deus possa abençoá-los. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por estarem aqui. E todos nós da Associação Caminhos para o Espiritismo gostaria muito, de coração, de tê-los junto desse grupo de amigos, convivendo, partilhando, dividindo, reflexionando, mudando, transformando, fazendo acontecer o amor. Obrigada. Agora nós vamos receber o Meri Seba, e o tema será Mídia, Universo Inexplorado.